Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Construindo Ideias. E os nossos parceiros, aqueles que estão junto conosco, Fique Frio Climatização, vendas, instalações e manutenção de ar-condicionado comercial, industrial e institucional, há mais de 30 anos, melhorando o seu conforto térmico. Cicobi Meridional, mais que uma escolha financeira, leve a proteção que a sua obra necessita. O nosso entrevistado de hoje é o empresário César de César, mais conhecido como Cezinha de São Jorge. Ele que é natural de Toledo, filho primogênito do seu Hermes e da dona Hortenila. Foi seminarista diocesano entre 1979 e 1984. Então, o quase padre deu lugar ao empresário. Cursou filosofia na Facitol de 84 a 86, cursou secretariado executivo de 87 a 90, comerciante de autopeças e acessórios, o mesmo ramo do seu Hermes, com as empresas Acessórios São Jorge e São Jorge Truck Center. Criou a São Jorge Locadora de Máquinas em 2005, a Casa de Couro e Plástico São Jorge em 2018 e a São Jorge Self Storage em 2022. Seu trabalho comunitário, presidente do Toledo Futebol Clube em 2014 a 2016, presidente do Condet por 2 anos, diretor da ACID por 10 anos, atuação no movimento Cursilhos de Cristandade por 20 anos e catequistas por 10 anos, atuação no movimento de Cursilhos de Cristandade, então aí por 20 anos, como já falei, palestrante em animação litúrgica católica por mais de 20 anos, casado com a dona Kátia Matiello, pai de 3 filhos, do Douglas, da Bianca e do Lucas André, e avô da Violeta. Aí está uma parte da atuação empresarial e trabalhos comunitários do empresário empreendedor César de Césaro. Nosso amigo Cezinha, seja bem-vindo ao programa Construindo Ideias. Obrigado, Hernani. Poxa, eu fico muito feliz de estar aqui nesse podcast e eu estendo a minha alegria, a minha saudação ao Lucas, que está aqui sempre aí contracenando contigo, sempre nos bastidores, proporcionando para a gente o prazer de poder se comunicar e de transmitir essa boa notícia aos ouvintes e telespectadores agora do podcast Construindo Ideias. Muito bem, então vamos começando. Eu gosto de falar um pouco, Cezinha, da infância. Como é que foi tua infância aqui em Toledo? Meu amigo, nós éramos uns capeta de piar. Nós tínhamos uma turminha ali na hoje JJ Muraro, mas antiga Rua do Aeroporto, que nós infernizava Toledo inteiro, né? Nós vínhamos uma tropa de piá aí que. Só para você ter uma ideia, a gente caminhava por cima dos muros naquela época, porque hoje, se tu fizer isso aí, é, é invasão de domicílio. Sim. Mas como tudo, os lotes eram murados, a nossa turma de meninos se visitava um na casa do outro em cima dos muros. A gente caminhava por cima dos muros, na quadra inteira. Aí descia, passava o asfalto, subia no outro muro e ia para outra quadra. Todo mundo, opa, opa, né? Hoje, Tudo piazada se você conhecida. vê alguém em cima do teu muro, Ali vai o filho do seu Hermes. exatamente, porque todo mundo se conhecia, né? Isso estamos falando aí de 48, 45 anos atrás. Então, Sim. eram outros tempos. Mas a nossa infância foi uma infância linda, muito intensa, uma infância diferente da infância dos meus filhos, que já foi já mais dentro de prédio, já com. Mais fechado, sim, Exato, não tão exato, aberto. mais restrições. Sim, Na nossa época, a gente saía de casa, Hernani, para ir pescar, quando estava o tempo se armando para chuva, e pescar jundiá nas sangas próximas aí, porque a água sujava e dava jundiá.
E às vezes voltava à noite. E os pais todo preocupados, a vizinhança já, um chamando o outro, avisando polícia porque os meninos desapareceram. Que nada, dali a pouco chegava nós às 8, 8:30 da noite, só com os olhos brancos, o resto tudo coberto de barro. Essa foi a minha infância. E uma varinha de peixe. E um peixinho lá, 10, 12 peixinhos, Pois é, e cansado, mas mas era. alegre e feliz. E aí não tinha essa loucura que é hoje, né? De tanta informação que nós temos, que atrapalha também muitas vezes, né? Assim, é muita informação É isso hoje aí. para criança, né? Nós estamos bloqueando a nossa capacidade por conta de informações que não precisariam vir naquele momento. Tá entendendo? É um, é um, é um, é um É aviso que um vem pelo jogo. celular, é um joguinho, a televisão nem tanto, mas é mais celular mesmo e computador. Eu vejo isso. Então, o jovem, quando vê, passou meio-dia, quando vê, passou a tarde, quando vê, passou o dia. E ele não interagiu com tudo isso que está ao redor dele. Ele não interagiu, ele não viveu aquele dia, entende? E a parte comercial que hoje é oferecida para essas novas gerações é muito diferente do que era a nossa, porque você tinha um sonho. O sonho muitas vezes era você ter aquela conga, um tênisinho, Um que um chute. quichute, né? E Exatamente. aí, hoje tem milhares e milhares de opções, né? E isso, a cabeça da criança ainda não está formada para absorver uma porção de informações dessa e propaganda, porque a propaganda é maciça para cima de todo mundo. Exatamente. Ou seja, enquanto você, numa certa idade, você precisa receber impulsos de carinho, de amor, de atenção, e que te despertem para a vida, hoje nós estamos recebendo impulsos de consumismo, de compra, de ofertas, de coisas que talvez a gente nunca vai ter, ou vamos comprar com um dinheiro que nós não temos. Entende? Vamos comprar um supérfluo com um dinheiro que não poderia estar naquela compra, deveria estar numa outra, né? Num outro investimento, num outro sonho. Então, eu acho que a juventude de hoje, eu vejo os meus filhos também, eles estão sofrendo, viu, Hernani? Por essa, Bombardeamento é de isso, tantas exatamente. informações. Esse bombardeio de tanta informação, de tanta oferta, de compre agora, compre hoje, compre já, ligue aqui, ligue já. Então, e a vida está passando, né, Hernani? E está passando. Passa E rápido, passa muito muito rápido. rápido. Como foi essa trajetória de quase padre a empresário e o que levou você a optar por ser um empreendedor empresarial? Interessante essa pergunta, porque a família italiana era praxe, ou quase praxe, você ter um filho padre, ou uma filha Freira. freira, né? Então, lá em casa, a gente não teve nenhum na família de César. E o padre Raulino, muito amigo do meu pai, muito amigo, disse: Hermes, está na hora de você oferecer um filho teu para o sacerdócio, para a madre Igreja Católica. E lá fui eu, né? Depois o Alex, o meu irmão, o último dos irmãos, também teve uma passagem pelo seminário. Mas no meu caso foi um negócio muito peculiar, porque o pai juntou duas coisas. Primeiro, o conselho e o pedido do padre Raulino, e o segundo, que eu fui só descobrir depois. O meu pai me tirou de uma amizade perigosíssima que estava se criando ali na nossa região. Uma amizade muito ruim, que quem permaneceu, né, os amigos que continuaram naquele caminho, foram presos mais tarde, quer dizer, ou seja, eu teria o mesmo destino do que eles. Falo francamente, porque nós éramos muito bagunceiros, nós éramos arteiros, mas não ladrões, mas nós éramos de fazer brincadeiras, de fazer, sabe, de aprontar com todo mundo. Então, o meu pai viu isso e falou: é hora de juntar as duas coisas, o pedido do padre Raulino e a visão dele de que eu ia aprontar coisa ruim, né? Então, fui para o seminário. E Hernani, esses 7 anos, 6 anos e meio, praticamente, ali que passei, porque foram em dois endereços, um no Seminário São José de Cascavel, diocesano, e depois o término aqui no Maria Mãe da Igreja. Isso me ajudou sobremaneira. Lá a gente aprendeu, exercitou o latim, uma língua já morta, mas a língua oficial da igreja, né? Aprendemos francês, aprendemos um pouco de inglês,
a francesa, a língua diplomática mundial, o inglês, a língua comercial mundial. Aprendi teoria musical, da qual toquei violão e craviola durante toda a minha vida, né? Por isso que eu tinha essa passagem pela minha comunidade, porque descobriram que eu tocava no seminário. Nós tínhamos uma banda e tocávamos nas festas de interior pelo seminário. Então, isso foi me formando naquele curto espaço de tempo que parece que demorou uma eternidade, aqueles quase 7 anos, né? Hoje, 7 anos passam assim. Eu não sei o que que acontece na minha cabeça que na época o tempo não passava, parecia que não passava. Hoje, Hernani, passa muito rápido. Quando você vê, já estamos aí terminamos janeiro e iniciamos fevereiro de 26. Só temos mais 11 meses. Daqui a pouco é Natal. Então, a época não passava. E naquela época abençoada que eu tive no seminário, ali formou muito também, me posicionou para ser o que eu sou hoje. Evidentemente que a gente cresce dia a dia, a gente aprende todo santo dia, mas o seminário me deu um upgrade, sabe? Assim, me devolveu para o meu pai, para minha mãe, para minha família, um rapaz mais bem preparado, mais desenvolvido, menos chucro, né? Podemos dizer, então, que o crescimento que eu sinto muito, que você é uma pessoa bem espiritualizada, pela amizade que a gente tem, pelas conversas que eu já tive com você. Você é uma pessoa que essa espiritualidade, ela nasceu muito aí nesse período então do seminário, porque o crescimento teu foi espiritual e também material, mas posteriormente. Então tu teve uma base espiritual que te deu mais sustentabilidade para a vida. Mas não tenha dúvida, o crescimento material que eu tive depois foi consequência da minha formação e também da índole da minha família. Que meu pai soube pontuar isso, soube encaminhar todos os filhos, soube amar os 4 filhos de maneira diferente, mas na mesma intensidade, de forma diferente, mas com a mesma paixão, né? Então, meu pai e minha mãe se dedicaram integralmente, enquanto os filhos estavam em casa, ao cultivo de uma verdadeira família cristã, com reza do terço uma vez por semana, com oração, com oração ah, antes das refeições, das 3 refeições, com oração da noite. E quantas vezes, Hernani, eu me peguei a vez com algum barulho no quarto, era o meu pai de pé na cama, fazendo o sinal da cruz em cima da cama dos 3 irmãos. Você está entendendo o que é isso? É, é, ele abençoando os filhos dele enquanto nós estávamos dormindo. Então, às vezes, você estava ali, você olhava, teu pai ali, cochichando uma oração é, que não dava para saber o que estava rezando, né? Sussurrando uma oração e fazendo o sinal da cruz em cima dos 3 filhos. Isso vai te moldando, Sim, cara. vai moldando o Isso, isso, caráter, isso, inclusive, né? isso vai te falando o que que tem aí que eu ainda não descobri, né? Aonde isso vai me levar? E a fé e a espiritualidade e o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, saiba você ou não, descubra você cedo ou tarde, você vai entender então tudo o que os outros fizeram por você. O que o seminário, perdão, o que a família, o que o seminário, o que o colégio, o que a profissão, o que os amigos fizeram por você, o que a comunidade fez por você, né? E até o que aqueles que não gostam de você, que eles também te ajudam a olhar o mundo de uma outra forma, de uma outra visão que não é a sua. Verdade. Então, para quem cultiva espiritualidade, para quem acredita que a nossa vida ela não consegue ser completa sem ter Deus, sem ter em quem acreditar, em aonde pôr as esperanças nessa vida de luta, de batalha, de acordar cedo, essa pessoa ela perde uma chance enorme na vida. Ela pode ser o cara mais inteligente do planeta, ele pode ser o cara mais capaz do mundo. Vai faltar. Um dia a natureza humana vai sentir falta da natureza divina. Nós somos natureza divina, né? Somos seres Queira espirituais, você ou não, negue você ou passando por aceite, esse momento aqui.
como empresário, como estudante, como professor, enfim, é o momento que nós estamos vivendo. E nós temos que ter alegria pelo momento que nós estamos vivendo. E eu acho que não levar a vida de reclamações e ver tudo que tudo está ruim, pessimismo em tudo, quando a gente se depara com tantos problemas que as pessoas carregam, Cezinha, cruz de ferro e vão quietinha e uns com cruz de Isso. madeira, ou melhor, de papelão fazendo um berreto, não é assim? É isso mesmo. É, me vem aquela imagem de você, de você não aceitar a tua cruz, mas tu não pode carregar a minha É, e nem eu posso carregar a tua. Cruz no sentido de é, não é aquilo que Jesus passou por nós. né? Ele passou por nós. A gente tem que ter bem claro isso. O Filho de Deus morreu por mim, por você, sofreu, amou-nos a tal ponto de entregar a própria vida. Então ele fez esse grande sacrifício. Mas as cruzes diárias de cuidar dos filhos, né, como os nossos pais cuidaram, de pagar as contas, de E a receber os missão, amigos. e a missão de pai não é fácil, né, Mas Cezinha? nunca foi, Não é nunca fácil. foi. Não, nunca foi. Não, Não foi. para eles, nossos pais e avós era muito pior ainda. Não, E era né, 10, 12 filhos. não foi para ninguém e não é para ninguém, nem para o rico nem para o pobre. Porque olha o Filho de Deus, a Sagrada Família, com todo o apoio, a escolta angelical para proteger o menino, pergunta para São José e para Maria se foi fácil. Pergunta. Pergunta se a espada que transpassou a alma de Maria não machucou ela a tal ponto dela falar, viu, por que que eu aceitei esse troço? Por Pois que é. que eu me meti nesse negócio aí, tio? Por que que eu fui aceitar? Então, né, Hernani? Então, por que que o Hernani aceitou fazer prédios, levar a engenharia civil a um ponto de excelência, de ser um comunicador que transmite a cultura gaúcha, que é tão linda, tão bonita? É, então, o que que te move, né? Quando você descobrir o que que te move, tu vai ver que uma parte é vontade própria. Sim, sim. Sim, sim, beleza, é isso mesmo. Mas a outra parte que é você não mede, você não consegue pôr ela numa tigelinha, nem dentro de uma bolsa, você vai ver que ali está o divino, ali está a inspiração, ali está o. E a conexão com o ser superior, né? Mas, claro, É mas verdade. é óbvio. Então, é isso aí. Eu sei que quando você fala do seu Hélio, do seu pai, você se emociona. Você tá louco. Eu noto isso em todas as conversas, porque você fala com uma ternura, um carinho, que a gente nota assim, que é ao mesmo tempo uma saudade. Tá doido. Então, Tá doido. é, ele foi uma pessoa que marcou muito em Toledo, Sim. né? Como exemplo de pai, como empresário, enfim, uma pessoa que hoje, ou aquelas pessoas que conviveram com ele, têm uma ideia de um homem que cumpriu a sua missão, em todos os sentidos. E aí eu queria te perguntar, Aham. ele no comércio, tá? Ele era chamado ou era conhecido por seus amigos como camaleão do comércio. E por que este apelido, esse É, codinome, se é que eu é. posso dizer? Não, mas eu vou explicar. É muito fácil de entender. Esse aqui é meu pai. Tu já foi presenteado com o livro, Sim, eu Hernani? tenho o livro. Você tem o livro? Já li mais da metade do livro. Ótimo. Tem muita história, e história verdadeira. História com H, né? História com H. Como o H de Hermes, que Hermes também tem o H. Um nome grego, né? Um nome grego, que representa força, inspiração, boa vontade, enfim. E camaleão, a gente até produziu o livro nas cores do camaleão que a gente conhece, porque o camaleão é aquele bichinho que consegue se adaptar a quase todos os ambientes. Então ele está no deserto, ele está na rocha, ele está na floresta, ele está num caule, ele está num tronco de árvore, né? Ele está na praia, ele está no sertão. E o camaleão, ele se adapta ao meio. E esse termo, o Bruno Raduns, que foi o escritor do livro, ele pediu uma vez para o pai,
seu Hermes, então, mas se a gente fosse definir o senhor, como é que a gente definiria? Ele falou, nossa, Bruno, se me perguntar uma coisa dessa, não é assim, né? Mas ele falou assim, seu Hermes, tudo que eu tenho ouvido do seu testemunho que está gravado e filmado e já transcrito para o livro, eu com todo o respeito, eu diria que o senhor parece um camaleão. A história que o senhor veio, da forma que o senhor veio para Toledo, os desafios, e o senhor se saía mais forte e mais forte. As crises, foram Ele, inúmeras as crises. quando o pessoal fala, oh, estamos em crise, eu vou te contar da crise. O meu pai falava o seguinte: filho, nós estamos em crise? A crise bateu? Olha, pai, parece que tem uma crise aí. O Collor tomou o dinheiro, pai. Ele falou: olha, a crise pode estar ali fora. Ela está ali fora, tá? Você não pode permitir que ela entre para dentro da porta da São Jorge. Mas e como é que eu faço isso, pai? Você faz através de uma gestão e de uma administração que você fez o resto da sua vida, tomando alguns caminhos diferentes por conta dela. Aí entra o camaleão. Se precisar trocar de pele para pegar uma pele nova para poder sobreviver, você vai trocar de pele. Mas a crise não pode adentrar para dentro da loja. Não pode. Não pode. A crise está lá fora. A crise é de cada um. O que ela não pode é entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. E nós aqui fazemos tudo para que eu não gere crise para quem já está em crise. Então, nós vamos pagar as contas em dia, mesmo que precisar pegar dinheiro do banco. O banco está dando crédito para nós, para quê? Para eu honrar o compromisso com o meu fornecedor, com os nossos empregados, hã? Com os nossos, enfim, com toda hoje a gama de despesas que uma empresa tem. E aquilo me marcou muito, porque a gente atravessou muitas crises. Nenhuma entrou para dentro da São Jorge. Nenhuma. E eu cito o testemunho aqui do falecido Mainolfo Reis, que morava pro lado de cima da casa do pai. Seu Mainolfo um dia chegou lá assim preocupado, falou: Hermes, eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca perguntei. Fala, pergunte, pode perguntar. O pai estava na sapataria. Ele falou assim: Hermes, quando está todo mundo em crise, você está construindo. E quando está todo mundo construindo e comprando, você está parado e está quieto. Você não sai da toca, tu não gasta dinheiro, tu não vai nem no clube pagar uma cerveja, não vai no boteco, não vai. Né? Porque a cidadezinha era isso aqui, então todo mundo se conhecia. E o pai falou: mas esse é o nosso modo de crescer, de trabalhar, Diferente, né? exato, e não deixar a crise entrar para Contra a dentro do negócio. correnteza. A correnteza leva. Exatamente. Olha só que Exatamente. interessante. Então, veja, isso gerou uma curiosidade no mais novo, amigo dele, compadre dele, vizinho dele, o ferro velho era na frente, e falou: poxa, quando tá todo mundo aí dando risada, tu tá retraído, tu não tá fazendo festa. E quando tá todo mundo lá acanhado, parado, sem dinheiro, Aí você ele tá gastou construindo. energia ali. Aí ele gasta energia ali, até para ajudar as outras pessoas a Olha só que subirem junto. Meu pai interessante. sempre fez isso, sempre. O que que você pensa em relação ao seu Hermes? Ele foi um visionário, foi um empreendedor, ou foi tudo isso ao mesmo tempo? Como é que tu vê isso aí? Ele foi tudo isso numa pessoa só. Numa pessoa só. E as coisas se misturavam. Porque quando a gente falava de negócio, brilhava os olhos do pai. Pai, o que que tu acha de nós inventar esse negócio aqui, ó? Esse produto aqui? O que que tu me diz? Ele falou: mas tu acha que é bom? Sim, pai, eu acho que é por causa disso. Interessante, vamos ver, vamos ver. Vou te contar a última. Em 2017, eu falei pro meu pai: pai, tá surgindo aí, que já tinha surgido, já fazia 7 anos, um tal de Bitcoin. Uma moeda virtual. Ele sentado no sofazinho dele me escutando. Ele falou: mas me explique mais porque eu não consigo entender. Falei: não, pai, não dá para entender mesmo. É difícil de entender. Mas é uma moeda que começou lá com centavos, e já chegou a 14 mil dólares, chegou a 2 mil reais, depois 4 mil reais, 5 mil reais, e naquela época, em 2017, se não me falha a memória, já estava 14 mil dólares, se não me falha a memória. O pai falou: bom, filho, eu preciso estudar mais sobre isso. Mas é um negócio que tem que
olhe com atenção. Veja, sem ele entender Mas totalmente mas ele era uma cabeça aberta para as aberta, inovações. aberta. Ele tinha visão de futuro. Ele Máquinas, sabia se equipamentos, ele era uma pessoa que também, se tivesse uma máquina, falasse para ele, ele ia pesquisar, ele ele ia ia. comigo comprar a máquina, ele ia comigo ver a máquina. E a única vez que ele falou para mim não comprar a máquina, e eu comprei, dei com os burros na água. Dei com os burros na água. Então, assim, visão, visão, estratégia, gestão. E gestão, não essa gestão toda informatizada que você tem aí nas tuas planilhas de construção civil. Não, nada disso. Gestão no caderno lá. O- Mas né? anotadinho, No caixa, no livro uma caixa, tinha planilhazinha à mão. a mão dele. Ali, o pai tinha tudo na mão, números na mão. Sabia o que gastou, Isso, o e que era por fez. ser econômico, ele tinha dinheiro para investimento. Deu para entender? Então, meu pai foi até um mini banco, um pequeno banco dentro da São Jorge, porque ele, além de ajudar toda a comunidade, e ajudou a comunidade sobremaneira, ajudou a City, ajudou as indústrias comunitárias, foi parceiro, confiando num, num investimento, Hernani, mesmo de estranhos, e mesmo perdendo e sendo enganado, como vai aparecer aí no livro, né? Então, o pai confiava no progresso, confiava na boa gestão. Por que, na tua visão, é tão difícil ser empresário no Brasil? Você que já passou por crises, é, sempre tem uma crise que nos acompanha, às vezes são cíclicas, a gente pode dizer assim. Na construção civil, nós temos a cada 8 anos um ciclo de crescimento e depois de baixa, e isso é resultado em todas as atividades. Mas nós temos entraves na nossa para você ser empresário no Brasil. Mas a sua visão, como você vê ser empresário no nosso país? Hernani, eu vou dizer uma coisa para você, cara. É, longa vida, Deus dê longa vida ao empreendedor. É uma palavra moderninha, dos últimos anos para cá, mas repito, que Deus, nosso Criador, dê vida longa, dê consolo, dê inspiração ao homem que tem um sonho de fazer um negócio, de começar um negócio, de construir do zero, de empreender como queira, de dar emprego, Gerar de emprego, precisar. famílias que vão Isso, viver em função daquele trabalho. isso. É, 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 entende? E aí tu olha o Brasil, aí você olha o ambiente inóspito que nós temos aí. Começando pela política que muitas vezes você julga um empresário como um explorador. Essa é a palavra. Hernani, Longe, ia longe disso. exatamente. E quem chama assim, e quem fala assim, nunca abriu uma empresa. Nunca soube o que é administrar uma empresa. Amigo, na minha visão, assim, o que atrapalha é o Estado brasileiro. É o Estado, é o Estado. E daí tu fala, mas é o político. Não, daí o político ele vai te vender uma solução, né? Conhecido de um político, de um amigo teu, ele ainda vai te ajudar a você pular aquele obstáculo. Mas aquele obstáculo é um de milhares que tu vai ter pela frente com relação ao Estado brasileiro. Muito grande, É, um é elefante um pesado, elefante gigantesco, impossível de ser pesado, e levado. está ficando maior, tá? Você está vendo aí, a gente Sim. está vendo aí os nossos Cada contadores. 37 dias, um novo imposto para cima do empreendedor. Isso. Os nossos consultores, advogados, economistas e contabilistas estão apontando que nós estamos chegando no. Já chegamos no limite e nós já estamos ultrapassando o limite razoável de ter capacidade de pagar imposto. Então, quem é que vai se meter, né? Daí tu fala, não, mas o meu produto dá uma margem. Ah, é? Dá margem até o concorrente descobrir que ela dá. Ele vai também entrar e vai baixar a tua margem. Aí vai vir o governo e vai te arrancar o imposto, vai criar o imposto sobre aquele produto que vai também te arrancar da margem. E dali a pouco você tem um produto inovador, bacana, vendeu pra caramba e a tua empresa está quebrada. A energia solar é um exemplo disso. Uma coisa Exato. boa que surge para o empreendedor começar, daqui um pouquinho o governo O começa a botar um Estado subsídio. cresceu os olhos
e vai lá arrancar o que sobrava, aquilo que, vamos dizer, seria uma autonomia, uma segurança energética para você, para o teu negócio, para a tua família, sim. no caso da solar. Mas a solar é só É um exemplo, o exemplo mais recente, a coisa aí tá, mas sempre teve. Aonde começou a crescer, o governo vem sim. ele está ali. E hoje, Hernani, infelizmente, eu digo para você assim, tenha fé, faça mais com menos, faça mais com menos, não mais com mais. Mais com mais é ter dinheiro no caixa e torrar o dinheiro, e pegar dinheiro no banco, e pegar de sócio, e pegar de financiador. E, aí beleza, aí qualquer um toca uma empresa. Agora, aos moldes dos nossos pais, você fazer mais com menos, ali está o segredo do negócio. É possível? É, é. Mas nesse ambiente que está aí, bom, aí então é o seguinte, nesse ambiente que está aí, você vai ter que se moldar ao ambiente e achar o teu lugar hum, no carreiro da prosperidade. Mas, Cezinha, eu acho assim que nós somos muito acomodados como empresários com relação a essa quantia de impostos que é colocada em cima de quem produz. E parece que assim nós estamos sempre concordando, e esse concordar é que chegou nesse ponto. A gente não vê as associações, Não, é, o pessoal aí de classes, né? Engenheiros, agrônomos, empresários, né? As associações comerciais, industriais. Parece que nunca você vê uma revolta desse perfeito, povo que está lá na frente, que perfeito. tem uma bandeira que poderia ser aquele pessoal que dizer, opa, o caminho é esse aqui, nós não temos mais condições Não, de pagar não, impostos. Você não ouve isso. não. Então, O setor bancário, tudo bem. o Agora, direito do os Estado, empresários. o Estado se acha no direito de cobrar imposto. E os cidadãos têm o direito de não pagá-lo. Você sabe disso. De não pagá-lo. Ora, a, a desobediência civil está na Constituição. Por favor, aí, veja lá. Eu não vou pagar. Isso aí é desleal para o meu negócio. É desleal para os meus empregados, para os meus funcionários. É desleal para a minha família. Por que eu tenho que pagar? Não, porque foi decidido que. Não. Entende? E eu pergunto para você: cadê os nossos representantes Sim. para chegar, bater na mesa e falar: parou, chega, chega, nós não temos capacidade, a curva de Laffer já está virando para baixo. Não há dinheiro para pagar isso, não há. Então é o seguinte: o Brasil vive aquela coisa de brincadeira. O governo faz que cobra, as empresas já falindo faz que paga, hã? Não paga, vai para recuperação judicial, paga uma, não paga mais nada, porque hã? Aí você tem que pagar. Aí vem um perdão Você, pelo 90% em aí cima, vai, mas estragou a empresa, isso, daí dali mais um tempo o governo dá um perdão de porque não 90%, vai receber mesmo. o cara dá uma respirada, mas lá o nome dele ficou sujo, CNPJ bloqueado, e vai naquele. Daí eu te pergunto, é, isso pode acontecer comigo amanhã, Com qualquer um com qualquer brasileiro. um, gente, porque às vezes você tem uma boa ideia, mas você não tem o capital para colocar essa boa ideia em prática, essa construção de ideias, né? Você tirar da ideia e construir. Aí você pega um capital num juro absurdo desse, você pode perder tudo aquilo que você conquistou numa vida, Hernani. A vida inteira. Não é triste isso? É muito Por triste. um erro de cálculo de mercado, o empresário pagar por tudo que ele conseguiu até o momento. E é o que está acontecendo, né? Então, que Mas os Deus. espertalhões vivem muito bem nesse país. A verdade é essa, por um Pois é. tempo, pelo menos, né? Porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas eu entrei nessa conversa contigo porque tem uma história aqui, contada no livro do seu pai, que é a história da King Cole. King Cola. Cole, Cola. Cola, King King Cole, Cola. que King vem da Cola. Coca-Cola, que tem uma coisa assim, Ela tinha né? um sabor muito, assim, muito peculiar e muito parecido com a Sim, Coca-Cola, né? Talvez mais para Pepsi Cola, né? sim, sim. Isso. E E foi uma indústria nossa, uma indústria uma muito. indústria aqui.
Uma indústria de refrigerantes, que foi uma tentativa, então, de se colocar uma primeira indústria, pode-se dizer assim, né? Não, A primeira indústria nós já nesse tínhamos, ramo. nesse ramo sim, já tínhamos a Frigorobras, né, Sim, do sim. frigorífico pioneiro, já uma grande indústria, tínhamos já a indústria madeireira muito forte aqui, né, as famílias tradicionais, Genari, enfim, e, aí surgiu dois picaretas, né, um americano e um angolano, para montar uma fábrica de refrigerante, King Cola, ou seja, o rei das colas, né? Aham. Porque tinha Coca-Cola e Pepsi-Cola. E eles chegaram em Toledo dizendo que eles vinham já para abrir o negócio aqui, mas tinham já logo na sequência um investimento da Pepsi-Cola americana. E, e reuniu a City, reuniu os empresários e meu pai foi um desses que acreditou na companhia de bebidas. Comprou ações. E muitos empresários compraram. Muitos. Até para ajudar a cidade, né? E tanto é que eles começaram a indústria. O que chamou a atenção do meu pai foi que quando começou a chegar os equipamentos, que diz que a Pepsi Cola ia então entrar, Pepsi Cola e Crush e tal, que os maquinários então já iam vir maquinários para produzir para o Brasil inteiro. Começaram a chegar uns maquinários de já usados, não sei vindos da onde, né? E aquilo chamou a atenção do meu pai, porque o pai foi lá ver a Isso não está descarga, muito certo. a instalação da indústria. Mas, porra, para ser uma indústria dessa, com equipamento velho, enferrujado, né? Quase que ultrapassado para a época. Isso em 1974. 74, hein? O prefeito nosso era o Dr. Wilson Carlos Kuhn. Depois foi na sequência, quem assumiu foi do Duílio Genari. Então, assim, o próprio prefeito, animadíssimo, né, com essa novidade. E eles se instalaram lá onde é hoje a colônia, né? Onde é hoje. Depois passou por uma série de modificação, em Cobal, né? Depois a família Gato assumiu, enfim, uma história bonita de retomada depois pela família Gato, né? E hoje é uma grande indústria. Hoje, uma grande indústria, a colônia hoje, quantos anos tem de Toledo? E tá o nome aí no Brasil inteiro e E no mercado, vazando cerveja do Brasil inteiro, aqui em e no Toledo, mercado sul-americano também. sul-americano, é É isso aí. verdade. Então, veja, um erro, uma picaretagem que, Mas que ensinou muita gente isso em Toledo. claro, que exatamente. Então, quer dizer, perdeu-se dinheiro, mas Toledo ganhou e ganha e ganhará por muitos anos com hoje a nossa colônia, né? Com a nossa cervejaria colônia, que está em boas mãos. Então, veja, Hernani, é confiar nas pessoas. E como é que você não vai confiar? Uma cidade de Toledo em 74, ali Precisando, é, com 20 e poucos anos de qualquer emancipação, que viesse vinha bem. sim, sim, com Olha 20 e só. poucos anos de emancipação, precisando empregar gente, trazer gente, precisando girar dinheiro, trazer dinheiro novo, né? E a confiança, né? E você só se decepciona com quem você confia. Sim, claro, Não é sem verdade? dúvida nenhuma. Claro. E é o risco do todo o empresário, né? É E isso aí. apesar que o golpe de antes agora é muito maior, naquele tempo ainda não existia essa possibilidade de a comunicabilidade rápida, né? Hoje já é mais difícil o cara dar um golpe nessa proporção na cidade, aonde as pessoas hoje têm como saber quem é quem, da onde vem, se quiser, né? Ou entrar na fria mesmo. Às vezes adoro entrar numa fria. É o Exato. bilhete premiado, essas coisas todas, que É até hoje existe. o tigrinho, né? Pessoas É, aí gastando dinheiro da família para postar em joguinho eletrônico, né? e não ganha, porque foi feito quem ganha. Certo. Olha, veja bem que como falta para as pessoas um pouco mais de inteligência. Você acha que o cara vai fazer um jogo para te dar dinheiro? Jamais. Ele vai fazer um jogo para ganhar o teu dinheiro. De vez em quando ele vai dar lá um pouco lá para alguém lá para manter a clientela. Hernani, o jogo que nós temos que fazer é o jogo da É honestidade, o verdade. jogo do trabalho, que aí você atrai gente que pensa que nem você. É. Fora disso aí, é conversa fiada. Qual a importância da City no desenvolvimento de Toledo? Muito bem. A City tem a minha idade, né? A City é de 67, igual eu. Tanto a City quanto eu nascemos em 67. A City assim, para mim, é muito familiar falar, porque meu pai foi presidente da City.
Meu pai esteve na construção do prédio da City, né? E meu pai fez parte do Conselho Maior da City até enquanto estava vivo. Então, Hernani, a City hoje ela é uma força agregadora de ideias, de construir ideias. A City ainda é isso. Poderia ser mais? Na minha visão, sim, poderia ser mais. Mas o que nós temos é isso, uma associação que era industrial e comercial, acabou, acabou trilhando mais o caminho do comércio, né? Do empreendedorismo, né? Então hoje ficou associação comercial e empresarial. Claro, o termo empresarial Abrange também. abrange tudo. Mas eu, quando estava lá, diretor, eu sempre cobrava dos nossos presidentes. Escuta, cadê as indústrias? Vamos trazer as indústrias para dentro daqui também. Né? Vamos chamar, vamos trazer gente da indústria para cá, para ouvir a demanda deles. Enfim, então eu vejo a City ainda como um, um forte representante da ideologia do empreendedorismo. Pode fazer mais? Pode. Eu acho que a City tem sim é que entrar na batalha com cada um dos seus associados. São quase 5 mil associados. Entrar, entrar de cabeça no negócio da construção para ajudar a construção ser viável. Lá na locação, ajudar a locação de equipamento a ser viável. Certo? O self-storage agora. Pequena indústria, pequeno comércio que está abrindo, que às vezes precisa, Isso. né, Acolher essa pessoa, que eu sei que a City faz isso, faz isso, mas faz isso. Sim, sempre podemos está fazer, oferecendo claro, cursos, treinamentos. mas podemos fazer melhor. Você sabe que podemos fazer melhor. Sim. Há espaço para fazer melhor e fazer diferente. Então, Hernani, é isso aí. E se a gente não tivesse, seríamos, talvez sim, estaríamos numa situação muito pior. Ah, sem dúvida. Muito pior. Sim. Porque se a gente pontuar tudo o que aconteceu nesses 58 anos de associação comercial, mas tem exponencialmente muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Talvez em algum momento a City deixou de ser ela, entendeu? Sim. Por alguma ideologia, por algum pensamento próprio do mandatário, ela deixou em algum momento de ser mais incisiva, de ser mais forte, de ser mais aguerrida, certo? Mas de resto, ela fez muito bem para Toledo, muito bem. É a mesma coisa, Cezinha, da gente falar dos prefeitos, né? Eu não, eu na minha profissão de radialista, eu jamais falo de criticar prefeitos, porque Não, cada um fez com dificuldades para aqueles planos, aquelas loucuras que existiu, e Toledo chegou hoje onde chegou. E eu queria, nesse momento, então, perguntar para você como você vê o crescimento de Toledo, porque você nasceu aqui, e eu acho que você, à medida que você começa a andar por aí, você vai te surpreendendo. Para quem é daqui, eu que cheguei há 24 anos aqui, eu me surpreendo até hoje, porque lugar que onde era lavoura hoje é loteamento, é casa e casas bonitas, a construção civil aqui tem uma qualidade muito boa, os arquitetos, os engenheiros fazem um trabalho que é exemplo para outras cidades, você sabe disso, que as pessoas vêm aqui para tirar fotografia de casas, primeiro de casas e de prédios agora. Como você vê, então, esse crescimento de Toledo e o que nós necessitamos fazer para que a cidade cresça sem perder a beleza e organização de Toledo? Toledo anda sozinho. Já me fizeram essa pergunta. Se não tivesse, se não tivesse a prefeitura, se não tivesse órgãos públicos, se não tivesse o vereador, se não tivesse, você fala, não, é impossível não ter isso. Porque nós crescemos, o Brasil ou os países ocidentais cresceram tendo esse modelo de gestão pública, vamos dizer assim, de, eh, de desenvolvimento das cidades. Então, bem ou mal, é o que nós temos. Mas eu lhe pergunto,
precisa, novamente, voltando aqui àquela pergunta anterior, precisa ter um órgão que te, que te coloca contra a parede, que te pune, que te cobra incisivamente para você fazer aquilo que você está fazendo para a cidade. Entende? É justo um IPTU absurdo para você que está erguendo um prédio, que está modernizando a nossa cidade, está fazendo ela crescer verticalmente, crescer para cima, para caber mais gente, para embelezar os céus da cidade. É necessário isso? Então, eu digo assim só, para uma cidade que nem Toledo, só precisamos ter um gestor que deixe o nosso povo trabalhador fazer as coisas. O nosso empresário, o criador das ideias, o executor, fazer. Dá condições para o cara fazer. Solta a pipa para ele, dá a linha para ele. Opa, exagerou, puxa de Sim, volta. claro. Mas esse é o poder regulador que tem que ter o órgão público. E não um poder censor, um poder é, Punitivo, muitas punitivo, vezes. punidor, é, Para destrutivo, arrumar dinheiro, muitas vezes. para levantar dinheiro. Para quê? Para transferir dinheiro da onde paga todas as contas para o cofre público que não cria nada, Hernani. Não é nada. Então, entende? Nós só precisamos de gestores que entendam que Toledo vai sozinho. Vai Tem uma sozinho. arrecadação suficiente, Toledo vai das maiores sozinho. arrecadações do nosso oeste do E Paraná. isso é profético, isso foi profetizado para essa terra aqui. Então, que também aqui, voltando, que o nosso povo tenha consciência de colocar gente que, que deixe a gente trabalhar, que não fique com política partidária. Ah, mas quem leva lá? Aí que está o problema. Quem é que elege o nosso representante que política partidária, que é nojenta. Começando É por nojenta. 35 Não, partidos, que é viu, demais. viu, 5 partidos no quem máximo. está nos ouvindo entende isso. Sim. Política O povo partidária, entende isso aí, o o povo prefeito, o entende isso. prefeito não governa, o governador não governa, o presidente não governa, porque é muita gente querendo pegar o quinhão. E gente que às vezes não tem nem capacidade de estar lá dando opiniões para levar um país para frente, um estado para frente, ou uma prefeitura, ou um município para frente. Então, é a gente pedir a Deus que o povo coloque pessoas que saibam deixar o empreendedor, o trabalhador, produzir, trabalhar, viver em paz. Deixa a gente viver em paz, Gerando riqueza. trabalhando, exatamente, produzindo para gerar riqueza, Hernani. Deixa, só isso. O Toledo não precisa de nenhum, entendeu? De nenhum grande visionário. Não, esse visionário que entre na visão tua, que entre na visão minha, que entre na visão da Sadia, da BRF, que entre na visão da Fiasul, que entre na visão da Prate Dona Duzi, que entre na visão do empresário que está ali atrás do balcão sofrendo, pensando o que vai fazer amanhã. E sonhos altos, posso dizer assim, geração de emprego, 10 mil Entende? funcionários, 20 mil funcionários. Ah, porque o cara é visionário. Mas tem que ter esses visionários, a sociedade só vão para frente quando tem esses pontos fora da curva, senão não vai, é a Não mesmice. vai, não vai, não. Então, entende? E daí é o seguinte, Hernani, a, 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 a política, ela te atrapalha. Ela te atrapalha. Eu acho que a política, muitas vezes, ela vira um negócio. Né? Ela vira um negócio. Né? Virou Infelizmente, profissão para muita virou uma gente, né? profissão para Virou muita profissão, gente que não. vamos ser bem sinceros, É, virou profissão. com todo o respeito que a gente deve ter, Todo respeito. porque tem todas as áreas, Cezinha, tem gente muito boa na política, nós temos gente boa, e eu digo assim, ó, Toledo é o que é hoje, porque nós tivemos nas prefeituras homens que trabalharam de uma forma ou de outra, todos trabalharam. Ah, dentro da sua ideologia, tá, mais esquerda, mais direita, mais centro, mas todos, senão nós não tínhamos chegado aqui como nós estamos chegando, essa cidade maravilhosa, com um povo que se doa quando se tem um projeto bem feito. O povo de Toledo ajuda. Eu que desde que cheguei aqui trabalho nessas áreas aí comunitárias, enfim, e eu vejo que onde tem um projeto bom, eu recebi muito apoio da comunidade fazendo projetos e nunca me disseram não.
Nunca me disseram não. Agora, a confiança, eu acho que isso é uma coisa, é uma conquista que você tem. Hernani, do primeiro, doutor Ernesto da Loja, nosso primeiro prefeito, ao Mário Costenaro, olha, olha os desafios de cada um. A história está aí, Museu Wilibart está aí, livros que falam sobre isso. Meu pai viveu isso. Ele viu o desafio de cada um, rapaz. A, entende? Isso sim, você pegar coisas do zero, né? Isso, e fazer Abrir, abrir, abrir ab- carreira. abrir o mato para você saber onde é que o sol nasce, né? Porque isso aqui era coberto de floresta. Você, gente, é só quem viveu, é só quem viveu. Então, digo assim, com esperança, Toledo tem tudo para seguir o caminho da, da- de uma evolução fantástica. Mas Tá, nós temos que ter a responsabilidade em todas as é, áreas. Eu me preocupo muito com a segurança, porque o crescimento, você isso, tem que ter segurança, né? E você, isso. para você ter segurança numa cidade, eu acho que todo cidadão deve estar comprometido. Não que ele seja polícia para estar aprendendo, mas ele tem que ter uma cultura de não à violência. Porque é os nossos filhos que estão na rua, os É, nossos netos que estão nas ruas aí estudando, trabalhando, enfim, o trabalhador, o político, todo mundo está aí trabalhando. Nós temos uma cidade que é campeã Paraná de barbeiragem, podemos dizer assim, né? aham. Acidentes, é muito acidente, Toledo. Todo dia, 3, 4 acidentes. Então, como vamos resolver isso? Nós temos que também ajudar o poder público, junto com o poder público, resolver. A sociedade também tem que resolver, com Perfeitamente. educação, etc, etc. Mas você também é presidente do Veteran Car Clube, como você vê esse crescimento. Eu sei que tu gosta muito deste assunto e somos parceiros, né? Somos parceiros nessas empreitadas aí e conseguimos, estamos chegando no quinto, é o quinto encontro? Quinto encontro. O quinto Quinto. encontro, e agora é o internacional, né? O ano passado já foi também, né, Hernani? Já foi, o ano E passado o foi, né? quarto, né? O quarto e esse ano, agora em abril, dia 18, 19, o quinto. Bom, e isso me diz assim muito diretamente, porque a gente, graças a meu pai, a gente tinha um comércio de autopeças e acessórios. Começamos lá com os jipes, aerowilis, né? Fazendo Enfim, capota de Jeep, perfeitamente. estofado, São Jorge foi a maior vendedora de capotas Pissoleto do Brasil, né? olha Porque só. aqui veio muito jipes aqui, tinha muito jipe no oeste, no sul, aqui no Paraguai, E na Argentina. era o que era um carro Era o forte único que veículo aguentava o era o batente. veículo que conseguia transpor os obstáculos das estradas, dos barrancos, né? Tração nas Nas quatro. quatro, Ah, enfim, era uma beleza. era o carro que tinha. E depois, então, fomos, camaleão, né? Fomos mudando, se aperfeiçoando. O meu pai é sapateiro de profissão, né? Ele é sapateiro. Meu E pai, o seu Carolo começou com teu pai? claro, o Belém Carola veio do sul para trabalhar com meu pai. É, Claro, com a família dele. olha aí. O Edson Carola, a Jussara, a Leandra e a Leia. E a dona Alice, né? Que é a matriarca, a patroa. Trouxe a família inteira para cá. Carola, E que depois ainda tem aí o empresário, o Carolinho, nosso querido Carolinho, né? Com uma Carolinho, irmão da gente, seguimos juntos. indústria, né? Kimitol, A história da Quimitol, do Carolinho, é muito interessante. Por isso que eu gosto. Eu o gosto de Carolinho, trazer, eu gosto de trazer aqui no empreendedorismo as pessoas que têm história para contar, claro, claro. tá? O Carolinho foi a primeira turma de Química do La Salle, que era o curso técnico. E eu, pelo seminário, no seminário Maria Madalena, fomos a última turma de Química. Depois da nossa turma, encerrou-se a Química, e foi-se para o curso propedêutico daí, né? Entendeu? Então nós somos a última turma de Química, e o Carola foi a primeira. Então, assim, é, Toledo tá aí, ó. Histórias, E histórias, histórias, e história. histórias. E o E não veterano? podemos perder essa história. Não. E o Veterano Car Clube de Toledo é um aperfeiçoamento daquilo que você e muitos dos teus ouvintes que estão nos ouvindo gostam, que é carro antigo. Que é aquele carrinho que era do pai, da mãe, do avô, do bisavô, é, que tem que tem um saudosismo que não tem preço.
tem valor. Então, o Veterano Car Clube Toledo está agregando, e estamos chegando a 100 sócios, e você é um deles, Hernani. A gente agradece a confiança. Nossa diretoria está lá trabalhando como nunca, E é trabalho que eu sou testemunha disso. como nunca, Muito trabalho. como nunca. E olha, eu à frente do Veteran, claro, me jogaram, né, a presidência, e então para a gente dar esse impulso inicial, vamos para o sacrifício, vamos embora, né? Mas está sendo muito gratificante, porque a gente está conversando com gente do Brasil inteiro, Fazendo amizade com todo mundo, né? Cada com, encontro é uma amizade. com os grupos de carros antigos do Brasil inteiro, do Mercosul inteiro, com as federações dos países, né? A brasileira, com a FIVA internacional, que a gente está. Agora estamos dentro da FIVA, somos um afiliado também da Federação Internacional de Veículos Antigos. Cara, Toledo nunca chegou lá. E eu fico feliz de a gente poder estar nesse momento, E nesse nível, né? já nesse nível, porque Começando tempo, começamos 2 anos, né? 2 anos e meio. 500 carros, depois já foi para 800, depois já começou a passar de 1.000, e agora, com chuva mesmo, o ano passado deu 1.200, quantos? 1.250 carros. 1.250. Isso, isso. Então, assim, Hernani, é um objeto, o carro antigo é um objeto que te aproxima das pessoas. É, por incrível que pareça, ele não te afasta, ele te aproxima, entendeu? Novas amizades. Quando um cidadão vê que você tem um carrinho ajeitado, um Fusquinha, uma caminhoneta, enfim, qualquer outro tipo de carro, outra modalidade de veículo, ele se interessa porque ele sabe o quanto custa manter um carro antigo, E né? a piazadinha nova adora esse carro antigo. Exato. Então, veja bem, há uma geração agora aqui, antes, a do meu filho mais velho, por exemplo, que não está curtindo muito isso. Mas os novos, agora os meninos aí de 5 6 7 8 anos, estão amando. Então, como é que você explica isso? Da onde vem isso se está sendo quebrado um ciclo da geração anterior? Como é que esses meninos e meninas de 8 9 10 anos estão amando carro antigo? Entende? Então, veja como o influxo, né, da boa notícia, E a história do é, mundo, né? ela renasce do. Olha, nós íamos para o Mato Grosso em 6 pessoas dentro de um Fusca. Mano, E, e o voltar. Fusquinha aguentava, o Jeep aguentava. Que coisa de louco, né? Impressionante. Então, isso volta à memória. E volta a vir da memória de um neto, né? É. Às vezes o filho não dá tanto valor, mas o neto fala: Não, senhor, pai, o cara do vô, eu vou ficar com ele. Eu vou cuidar. Eu quero ir para a faculdade com ele, né? Eu quero ir né, para uma janta com ele. Então, assim, Hernani, o gratificante são as pessoas que vêm junto com o antigo mobilismo. Não é? Porque o carro não vem sozinho. Então, é essa história de cada um que se mistura com a história do automóvel e que ele se transforma numa grande amizade, numa grande família, porque todos têm memórias afetivas muito saudáveis com relação aos carros antigos. Meus amigos, nós estamos chegando no final dessa edição do Construindo Ideias, e eu digo para vocês que nós poderíamos espichar aqui a nossa conversa mais 1 hora e meia, com certeza, né? Entrevistando, conversando com o Cezinho, mas nós estamos chegando, se encaminhando para o final, e queremos agradecer a tua participação, nesse deixar aí a tua empresa para sentar aqui para conversar um pouco, e ao mesmo tempo vocês conhecerem esse nosso amigo, esse empreendedor, e mostrar para vocês como as coisas aconteceram e como vão acontecendo, e não tem moleza para você ser um empreendedor, com certeza absoluta, né? E eu queria deixar o microfone para a sua despedida, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, deixasse uma mensagem para essa gurizada que está vindo aí, porque eu acho que é importante a gente deixar algo de positivo para as novas gerações. Hernani,
O futuro vai ser brilhante. Nós só precisamos chegar vivo até lá. Os dias para frente serão excelentes. Nós veremos coisas magníficas, criadas pela mente humana, pela cooperação humana. Nós só precisamos chegar vivo. Então, assim, sonhe grande, mas sonhe grande. Deseje grande, mas dê passinho pequeno. Dê passinho pequeno. Não queira saltar. Sonhe grande. Faça o pensamento voar lá na frente. Faça o teu espírito ir na frente. Mas as tuas perninhas, um passinho de cada vez. Que você vai chegar lá e vai dizer, olhando para trás, né? E olhando para frente. Eu cumpri minha obrigação de pai, de empresário, de amigo, né? De marido, de filho. E eu consegui construir algo. Seja uma família, seja centenas de prédios, seja um nome respeitado, certo? Mas você construiu. Então, só se faz isso pensando grande, sonhando grande, mas dando um passinho firme de cada vez. Quero te agradecer, você, a Joana, nossa querida Joaninha, que tem nos apoiado, a Terezinha, sua esposa, ao Lucas, que sempre está aí contigo, né? Tendo a paciência de sempre, de ouvir a gente e depois de fazer a edição maravilhosa que sempre faz. A você, Hernani, saúde, meu amigo, vida longa e continue construindo ideias. Porque construir ideias é construir sonhos. Muito bem. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E nós estamos, então, encerrando mais esta edição com o apoio dos nossos parceiros, a Fique Frio, o Cicobi Meridional e a Lever Proteção. Até uma próxima edição. Quer saber por que o Cicobi é mais que uma escolha financeira? No Cicobi eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que a minha empresa precisa. Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto. Quanto mais soluções do Cicobi você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Cicobi tem tudo para ser seu. Cicobi, mais que uma escolha financeira.